Meus amigos, eu gosto muito de pessoas com convicção, ainda mais quando essa convicção é pro lado certo. E aqui eu estou dizendo lado certo porque é da forma como eu penso e acredito no futebol. Então, para mim, o Diniz, ó, tá na linha. E eu vou ficar aqui aplaudindo. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Eu no desafio dos 400 mil inscritos sem pedir inscrito. Mas para muitos já pedindo, né? Seguinte, o Fluminense está na semifinal da Libertadores da América depois de 15 anos. Ou seja, o trabalho do Fernando Diniz, ele já é histórico por vários aspectos, mas ele é histórico porque ele devolve o Fluminense a um lugar em que uma geração inteira não viu. Muitos tricolores não viveram 2008. Muitos tricolores têm lembranças vagas daquilo, algumas lembranças bastante dolorosas, mas de lá para cá não viram o seu time numa semifinal de Libertadores, numa fase tão aguda. E o time volta a uma fase muito aguda de Libertadores para um duelo gigantesco com o Internacional nas semifinais e chega neste lugar com convicção, com um modelo de jogo claro e sem que o Fernando Diniz recue 1 centímetro na forma como ele pensa futebol. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal. Eu respeito muito quem aplica as suas ideias, quem tem certeza das suas ideias e quem tem certeza das suas convicções sem tremer diante de perguntas, dúvidas, resultados negativos, oscilação, variação e algumas crises. O Diniz, ele pode ter passado no Fluminense por algumas dessas coisas, não todas. Acho que o Fluminense não viveu uma crise, acho que o Fluminense ele não teve tantos questionamentos como em outros trabalhos do Diniz, inclusive a primeira passagem dele no próprio Fluminense, em que muitos torcedores não queriam nem que ele tivesse saído, mas entendem a saída e vibraram pelo retorno. Um retorno que se mostrou absolutamente certeiro para a autoestima do clube, para a forma da equipe jogar e para a competitividade desse Fluminense, que sob o comando do Fernando Diniz, desde 2022, tem 54 vitórias, 18 empates e 22 derrotas, são quase 64% de aproveitamento, um aproveitamento muito alto, e é o disparado melhor da carreira do Fernando Diniz, 170 gols marcados, 88 gols sofridos. Um ataque extremamente poderoso e uma defesa para os padrões de tudo aquilo que o Diniz já apresentou, mais segura. E eu vou tocar nesse ponto já já. Campeão carioca em 2023, o primeiro título de peso relevante da história da carreira do Fernando Diniz, semifinalista da Libertadores e o segundo time com mais pontos no Brasileirão no período. Se a gente pegar o recorte desde que o Diniz chegou, ele é o time que mais acumulou pontos, é o segundo time que mais acumulou pontos nesse período. Ou seja, existe aí uma regularidade muito evidente que foi deixado claro ali pelo SofaScore. Inclusive, eu vou deixar o link do SofaScore lá embaixo para você que quer acompanhar a reta final da Libertadores, quer acompanhar o início da Champions, começa a fase de grupos no próximo dia 19 de setembro, a reta final de Brasileiro, até o Sauditão que está aí mexendo com as estruturas, está lá no SofaScore, você compara estatística, compara jogador, acompanha as partidas, acompanha as estatísticas do jogo, tem o tempo real, tem zona de pressão, tem mapa de calor. Cara, é para você se sentir quase um analista de desempenho, se você quiser. Mas se você quiser só curtir, se informar, também está valendo. O SofaScore é o melhor aplicativo de resultados e estatísticas em tempo real, beleza? O link está lá na descrição do vídeo. E agora existe o SofaScore Editor, que é outra coisa que você acessa e consegue botar lá os dados da sua pelada, do seu campeonato e tal. Então, você vai alimentando o SofaScore com os dados da sua realidade ali. Então, é massa, assim, para quem joga campeonato amador, para quem gosta de futebol de várzea, campeonato universitário, tem a sua peladinha organizada, o SofaScore agora disponibiliza essa possibilidade. E aí, o desenho da reta final de Libertadores ficou esse. De um lado da chave, Boca e Palmeiras. O Palmeiras definindo em casa. Do outro lado, Inter e Fluminense. E o Internacional decidindo no Beira-Rio. E aí você tem vários desenhos legais. E o Fluminense, diante de um Inter muito forte, né, que na Libertadores tem sido uma outra equipe diferente do brasileiro,
E uma equipe que mudou muito, né? Foi muito bem na janela, teve troca de treinador, foi no Rocher, que é um goleiro fantástico. Tem muitos jornalistas na América do Sul que o consideram o melhor goleiro da América do Sul, né? Atuando na América do Sul, melhor até que o Everton. Eu acho o Everton mais regular, mas o Rocher é muito bom. E além do Rocher, foi no Ener Valencia, então é um time que chega muito forte. E o Fluminense muito bem treinado. Do outro lado, o Palmeiras, para mim, é muito favorito, mas tem toda uma mística envolvendo o time do Boca Juniors, que a gente sabe como é que funciona, existe todo um histórico de um Boca Juniors que em casa é muito forte, mas que, em compensação, cortou um dobrado lá para passar do Racing. Então, assim, é zero assustador o campo e bola do Boca Juniors, mas eu entendo que há outros elementos nesse confronto. Mas voltando a falar do Fluminense, quando eu falo de convicção, o Diniz sempre falou de ganhar da forma que ele acredita, de ganhar de uma forma em que ele dê liberdade criativa para os jogadores, mas uma liberdade criativa caminhando para o lugar onde ele imagina, que é sempre uma saída lá embaixo, é sempre uma saída com opções de passe, tentando limpar o campo, chegando no gol adversário, envolvendo o máximo de jogadores possíveis, tocando a bola, um jogo no chão, um jogo rasteiro, um jogo inteligente, um jogo fluido, um jogo que os jogadores se divirtam e que automaticamente divirta os torcedores. E o Fluminense, ele é um time que diverte. É óbvio que o torcedor do Fluminense, ele quer resultado, e ele tem tido este resultado, mas ele tem tido esse resultado com diversão. É gostoso ver o Fluminense jogar. E isso vale para quem é torcedor do Fluminense e para quem não é torcedor do Fluminense e gosta de futebol, de bom futebol. O Fluminense tem refino no seu jogo, ele tem ideia clara, ele tem jogo de apoio, ele tem trazer o adversário para um lado e tentar girar a bola para o outro, tentar limpar o campo para entregar opções livres. O gol do Keno, o gol que o Keno acha, na real, o John Kennedy, é exatamente assim. Né? Você tem uma saída do André que escancara o campo, ele acha o Keno acha o John Kennedy, que faz um baita de um gol. O John Kennedy, inclusive, de uma frieza para a idade que tem, que é impressionante. Vou falar já do John Kennedy, uma parada que eu já tinha tocado nesse assunto lá atrás, e acho importante revisitá-lo agora. Mas o Fluminense ele tem sido um time, e acho que o trabalho do Diniz ele é mais seguro defensivamente, ele é um trabalho mais amadurecido do ponto de vista coletivo, do correr para trás, é um time que hoje converte mais chances, e é um time que, aí tocando no assunto que eu falei, conseguiu diluir um pouco o poder de decisão para além do Cano. Eu lembro de, num último lance, numa prorrogação, na real, debater com o Ricardinho, falando, cara, o que me pega só, e ali a gente já avaliava que a melhor estreia na Libertadores tinha sido a do Fluminense, e que fez uma ótima primeira fase, o que me deixava em dúvida naquele momento era a canalização de gols em cima de um só jogador, o quanto isso podia pesar num jogo enjoado, num jogo apertado de fase aguda de Libertadores. De lá para cá, o Fluminense se reforçou, o Fluminense aprimorou o seu modelo, e aí, de novo, o mérito do Diniz de não recuar em nada na sua forma, ele faz o seu jogo dentro e fora de casa de maneira idêntica. O jogo contra o Olímpia é muito claro isso no jogo da volta. O Olímpia faz toda uma pressão do jogo aéreo e tudo, o Fluminense se sustenta ali, mas faz o seu jogo, envolve. É muito mais time que o Olímpia, tanto que o agregado foi 5-1. Né? Então isso fica muito, muito evidente ali, o quanto o Fluminense acredita nas suas ideias, aplica as suas ideias. E aí essa canalização em cima de um só jogador podia gerar um problema num dia em que o Cano não estivesse bem, ou que ele estivesse suspenso ou machucado e tal. Mas acho que o Fluminense soube lidar com isso de lá para cá. Em alguns momentos, inclusive, o Cano viveu um mini jejum e o time sobreviveu a isso. Né? O time conseguiu ter alternativas, o time conseguiu ter distribuição dessas responsabilidades com o John Kennedy, com o próprio Arias, às vezes com o Nino metendo gol, com o André fazendo gol importante, né? Com o Keno sendo muito importante em determinados momentos. Então, acho que o Fluminense está muito pronto para competir para ser campeão da Libertadores. Pode ser, pode não ser. Independente do título vir ou não, o trabalho do Diniz ele já é marcante, ele já é histórico, ele é extremamente relevante porque é um trabalho com convicção. O Diniz é o único treinador brasileiro na semifinal da Libertadores. É importante que a gente lembre disso, porque nem Boca, nem Palmeiras, nem Inter são treinados por treinadores brasileiros. E talvez, de todos esses, o trabalho mais autoral, o trabalho com a assinatura mais clara. E eu acho que isso precisa ser valorizado. Não por acaso o Diniz chegou na seleção brasileira.
com ressalvas dessa dupla jornada, e eu já também expliquei aqui no canal, é um reconhecimento de que o Diniz, mesmo ainda não sendo muito vencedor, ele é muito diferente. É um trabalho muito especial. O torcedor do Fluminense já sabe disso há muito tempo. E o torcedor brasileiro, num geral, talvez comece a ver isso na seleção. E acho que o amante de futebol na América do Sul está percebendo. De novo, eu acho que o time mais forte dessa Libertadores é o Palmeiras, mas o time mais divertido de ver, o trabalho autoral mais legal de se acompanhar, e aí, de novo, estou tirando aqui qualquer avaliação passional. Eu não estou querendo julgar o olhar do torcedor do Palmeiras, o olhar do torcedor do Fluminense, do Internacional, de qualquer outro clube. Estou falando de fora. De fora, o jogo mais divertido de ver, em via de regra, é o jogo do Fluminense. Se esse jogo vai levá-lo ao título, não dá para saber, mas ele já levou a uma recuperação de autoestima, a uma diversão, a uma confiança no torcedor do Fluminense que não tinha há muito tempo. E aí qual é o preço disso? É impossível de calcular. Nem uma taça de Libertadores é possível de mensurar isso. Ela pode simbolizar isso, mas não tem como quantificar, né? É impossível. O trabalho do Diniz ele já deu certo, ganhando ou não a Libertadores da América.